Olá, hoje nós vamos falar sobre a conexão entre a mente e o tempo. Inclusive, esse assunto é o assunto, eu digo assim, como um dos mais importantes para você compreender como de fato a realidade é criada, como de fato as coisas acontecem. Foi no começo que eu comecei os estudos de física quântica, que eu comecei a despertar a consciência, foi talvez o primeiro assunto assim que eu mergulhei mais profundamente e estudei e pratiquei, né? Porque não adianta você ficar só nos estudos sem você ter uma prática, tá? Então a gente vai falar diretamente sobre a conexão do tempo e a mente. O tempo, ele não é aquilo que você imagina. E é uma das experiências mais íntimas do ser humano. Sentimos o passado, vivemos o presente e sonhamos com o futuro. Mas a ciência moderna e a espiritualidade ancestral concordam em algo que é bastante surpreendente. O tempo não é o que você imagina, o que você parece conhecer ou o que você sente de fato. A ciência explica que o tempo ele não é algo absoluto. Ele também não é linear, certo? Ele não é passo a passo. A própria física clássica, a física quântica clássica, via o tempo como uma linha contínua, fixa, igual para todos. E isso é a física clássica. Einstein demonstrou isso até nas suas pesquisas, que não era verdade. O tempo se curva, se alonga, acelera, desacelera, ele abre, ele fecha, ele estica. A física quântica vai além, sugere que o tempo ele pode nem existir de forma fundamental como a gente imagina. Para muitos físicos, o tempo é um efeito emergente, ele surge, né? Algo que aparece quando as partículas interagem, né? Principalmente quando há uma interação. Então, desde o início da história, que existe muitos estudos sobre a questão do tempo. O ser humano olha para o céu, né? E fica olhando para dentro de si em busca de respostas. Todos nós buscamos respostas. Perguntamos quem somos, de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda, uma pergunta que atravessa eras e já passou por muitas civilizações e muitas pessoas buscaram isso. O que é o tempo? O que é o tempo? Essa força invisível que molda nossos destinos, que nos empurra para a vida e ao mesmo tempo nos chama de volta ao eterno. O tempo, esse mistério absoluto que sentimos nos ossos, da alma e do coração, durante séculos descobrimos que ele era uma linha rígida, fixa e imutável, segundo os estudos da ciência, com base na física clássica. Como um rio que corre sempre na mesma direção. E não é bem assim, tá? Mas agora a ciência moderna, a física quântica mais moderna, ela já faz uma conexão com a espiritualidade antiga, ancestral. E une para revelar algo bem interessante, extraordinário. O tempo não é um tirano, o tempo é um diálogo. O tempo é um campo informacional. O tempo é consciência. E nessa descoberta, o ser humano deixa de ser passageiro. Certo? Nós não somos passageiros do tempo. E o despertar da nossa consciência fará com que nos tornamos co-criador da nossa realidade, compreendendo esses fatores. Então, para entender essa revelação, a gente vai olhar um estudo de dois cientistas, dois exploradores do invisível, o Pierre Garnier-Mallet, um físico quântico francês, e o Vandy Zieland, que são russo. O Garnier-Mallet é um físico que abriu os estudos das portas do isolamento do tempo. Ele mostrou ao mundo que a cada instante o tempo se desdobra, se divide, se expande, se multiplica em possibilidades, que combina com aquela afirmação do Einstein. Nada é fixo, nada é sólido. O tempo é um tecido vivo que se desdobra e se dobra em microinstantes, criando futuros paralelos a cada respiração nossa. Então, segundo o físico, vivemos duas existências simultâneas. Isso foi provado em laboratório. O eu físico, que é esse eu da matéria, ele caminha pelo mundo físico. E o eu sutil caminha no futuro, caminha nas linhas temporais futuras, ou linhas espirituais. E ele testa caminhos e abre possibilidades e retornos com respostas em forma de intuição, sonhos, pressentimentos, premonições, certo? O Zieland, por sua vez, ele decifrou que existe um mapa vibracional que interage com as realidades. Para ele, não existe vida
Existem milhares de experiências coexistindo, certo? Ao mesmo tempo, em linhas paralelas, em mundos paralelos. Cada uma tem um potencial, cada uma é uma versão sua. E você, com a sua vibração emocional, certo? Escolhe qual delas irá habitar. E nada acontece por acaso, nada é um destino fixo, tudo pode ser mudado e transformado. E tudo é uma escolha vibracional. Quando unimos essas duas versões das visões de dois cientistas, o desdobramento do tempo do Garnier e as linhas da vida de Zeeland, no estudo de física quântica que eles fizeram, que é a física moderna, surge uma verdade. O ser humano é um viajante do tempo interior, um navegador de possibilidades. Um ser que tem múltiplas experiências, um criador silencioso do próprio destino. Então, o universo, em seu nível mais profundo, não funciona em segundos e minutos, ele funciona em possibilidades, em infinitas possibilidades. Agora, você imagine combinar essas duas versões mais modernas de pesquisas e estudo da física quântica, o desdobramento do tempo e as linhas da vida. A conclusão é poderosa. A consciência humana não está presa ao tempo, ela navega dentro dele, ok? Nós navegamos dentro do tempo. Quando pensamos em tempo, geralmente imaginamos as linhas, né? Passado, presente, futuro. Nós imaginamos que o passado está atrás, o presente está aqui, o futuro está na nossa frente. Não é bem assim. Está tudo em informação, em linhas cíclicas. Mas a verdade é que o tempo é um campo vivo, dinâmico. Ele interage conosco 24 horas. Ele não é apenas algo que passa. Ele se dobra, ele se desdobra. Ele responde e se organiza, ele se curva de acordo com a consciência daquele que observa. Daí a importância do despertar da consciência. Então, dentro desse dobramento, existe um eu físico, que é você, vivendo aqui essa experiência. Agora existe o seu eu desdobrado, sutilmente, antecipando possibilidades, testando caminhos e trazendo informações de volta. Esse diálogo acontece 24 horas, todos os dias, principalmente quando dormimos. Quando chamamos de sonhos, inspirações e procedimentos, é muitas vezes uma comunicação entre os dois eus, o eu físico e o eu infinito, o eu espiritual, o eu desdobrado. A mente consciente, por sua vez, enxerga muito pouco. A gente na matéria, a gente só consegue ver o que é físico, não conseguimos perceber o sutil, apenas sentimos. Ela não faz a captação de tudo, apenas uma fração mínima do real. Mas o nosso subconsciente, como eu falei em outros vídeos, ele conecta tudo diretamente a um campo atemporal e opera numa velocidade quântica. É por isso que a nossa intuição é mais rápida que o julgamento. Por isso que seu corpo reage antes da mente entender. Você sente antes, depois é que você vai entender. Por isso que você sabe coisas que não consegue explicar. Nada disso é misticismo. Isso é ciência pura. Estudos da ciência explicam isso. É o funcionamento natural da consciência dentro de um tempo desdobrado. Nos estudos do Van Zieland, o cientista russo, que é o Trasuffer, ele confirma que essa mesma lógica, através de um outro ângulo, de uma outra visão, ele diz que navegamos entre realidades, através do nosso estado interno. O medo, a culpa, a ansiedade, ela é uma linha temporal, ela leva uma linha densa e limitada. Já a confiança, a gratidão, a coerência emocional, o equilíbrio emocional, nos coloca em linhas do tempo mais elevada, em frequências melhores. Então não é uma luta, não é através da luta, do esforço que você vai mudar a sua realidade. Só muda através da vibração, da consciência, não é através do esforço. Por isso que você luta, não consegue nada, é através da sintonia que você muda. Não é através do controle que você muda, é através da leveza. E aqui que chegamos a um ponto essencial. O passado não é algo que está morto ou que já aconteceu. Ele continua vivo dentro de nós como vibração. Inclusive, ele se ativa através da memória. E o que chamamos de passado é, na verdade, uma memória emocional ativa que fica constantemente indo e vindo. A forma como você interpretou o que aconteceu com você alguns anos atrás ainda envia sinais para o seu futuro, projetando o seu futuro. Por isso que muitas coisas às vezes não acontecem. Mas quando você muda a interpretação do que aconteceu no passado, você libera uma dor no presente e ressignifica uma memória do passado. Isso vai decidir o seu futuro. Decide ver algo de outro modo. Você altera a vibração desse campo. Um exemplo são traumas, abusos que
as pessoas sofrem. E quando altera essa vibração, altera futuros possíveis, você está criando um novo futuro. Então, curar o passado não muda o que aconteceu, mas muda a vibração da realidade nesse tempo atual. A linha da realidade que você acessou, a partir dele muda. O presente não se torna o ponto mais poderoso. É aqui, no agora, que enviamos uma informação ao nosso passado. O eu desdobrado, que é o eu sutil, o eu quântico, como podemos chamar. Nós definimos qual futuro iremos receber. Se você sente que não consegue, que você está com medo agora, o futuro responderá com possibilidades aprovadas de medo. Se sentir confiança, o futuro responde com linhas da vida, onde a confiança cria oportunidades. O futuro não é um destino, é um campo de probabilidades, que vai se reorganizando conforme a vibração que você está emitindo, conforme a vibração que você pensa, que você acredita. O seu estado emocional vai definir seu futuro. Então, é aqui que a mente pode se tornar a nossa maior aliada ou a nossa pior sabotadora. Muitas vezes ficamos presos no passado, repetindo velhas dores. Outras vezes estamos projetando medo, vergonha, incapacidade, invalidamos as nossas oportunidades, sabotamos o nosso futuro, criamos mentalmente cenários que nem existem. Criamos e sofremos por antecipação. Quase sempre nós fugimos do presente, nós nunca estamos no agora, porque a mente não foi treinada para estar aqui. Ela quer sobreviver, relembrando ou pré-controlando. Mas é justamente essa fuga do presente que nos afasta do nosso verdadeiro poder de transformação. O estar no presente é onde está o nosso poder de transformação. O presente é o eterno infinito. O Garnier nos lembra que o presente é mais que um único instante, é uma janela multidimensional. O presente é a conexão com a quinta dimensão e o canal ômega, que abre esse portal. Um portal onde o passado e o futuro se conectam. O Zinand reforça que no presente podemos deslizar entre as linhas da vida, podemos escolher as linhas da vida, podemos mudar a realidade, melhorando a nossa realidade, podemos mudar tudo. Não é preciso você controlar o mundo, não é preciso você ficar mega ansioso querendo resolver todos os seus problemas, você não vai resolver. Basta você navegar no presente. Tudo começa pela frequência emocional. A emoção é o código que conecta. Com qual realidade você vai ter, com qual realidade vai te responder. O universo não responde ao que você pensa superficialmente, mas ao que você sente profundamente. Se profundamente você tem confiança, se profundamente você é uma pessoa que acredita, ele vai te responder. Então, uma mudança interna é necessária. Mesmo que uma pequena mudança, ela gera uma grande mudança enorme no campo quântico. Pequenas vibrações criam grandes movimentos. Cada emoção que você sente abre uma porta. Cada crença forma um caminho. Cada intenção cria uma trajetória. Então, a pergunta verdadeira é: qual será o meu futuro? Aliás, a pergunta verdadeira não é qual será o meu futuro, mas sim qual o futuro que eu estou acessando com a vibração que eu estou emitindo agora. Eu estou acessando informações do meu passado, eu estou no presente, e o futuro não são blocos separados, não está separado, está tudo conectado ao mesmo tempo. São campos vivos conectados, e todos eles retornam à nossa consciência. O passado é curável, o presente é moldável, e o futuro é escolhível. Você escolhe o futuro, o presente é onde você gera a escolha daquilo que você quer. Quando a gente une esses dois cientistas, que tem um pensamento muito avançado e moderno, que conecta a ciência com a espiritualidade, o Garnier e o Zinand, a física quântica, a espiritualidade universal, você percebe muitas coisas. Você percebe uma verdade poderosa. A mente é o emissor, a emoção é a frequência, e o tempo é a resposta. A realidade que a gente vive é o eco daquilo que vibramos. O que estamos vibrando está criando a realidade que a gente vive. E o tempo nunca foi seu inimigo. Ele nunca é seu sabotador, você é seu sabotador. Ele sempre foi seu aliado silencioso, uma ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Então, nada está definido, nada é permanente, nada é absoluto. O passado ele pode ser ressignificado, ele pode ser mudado, pode ser moldado. Você escolhe e você muda o seu futuro de acordo com suas escolhas. O presente ele pode ser expandido, porque o tempo ele se desdobra. O futuro pode ser acessado com sua consciência. Nós não somos vítimas do tempo. Somos co-criadores dele. Somos viajantes do tempo interior. Somos moldadores de possibilidades. Somos ponte entre a matéria e a consciência. E se o tempo não é fixo e a consciência influencia o caminho, que você está esperando para começar a escolher
um futuro melhor. É necessário você ter emoção e você estar presente. Qual futuro você está escolhendo agora? Cada intenção cria uma trajetória, certo? Cada intenção cria uma trajetória. Você só pode mudar o seu futuro se você fizer boas escolhas. Então é necessário você estar presente. Uma das coisas que mudou muito para mim foi não me preocupar demasiadamente com as coisas que acontecem. Muitas das vezes, às vezes por falta de recurso financeiro, uma preocupação familiar, doença, né? Um problema, às vezes, no carro, uma coisa que acontece no dia a dia, ou na nossa casa, ou do nosso trabalho, vai criar um estresse. Esse estresse ele vai influenciar no nosso emocional. Esse emocional vai influenciar a nossa realidade. E aí a gente vai ter mais estresse, mais ansiedade. E muitas das vezes eu observei muito esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento e frequência emocional que eu vivia, né, ao longo da minha vida. Com o tempo, eu fui moldando essa forma de pensar. E hoje eu vejo os acontecimentos como eventos. Eu não fico preso aos eventos. Eu não me envolvo emocionalmente com os eventos. Eu procuro apenas ser um observador consciente e não absorver aquela informação. Daí a importância de você não ficar absorvendo o noticiário, que muitas das vezes é muito lixo, é muita informação negativa, porque ele é criado para nos controlar, ele é criado exclusivamente não para nos manter informados, para nos manter desinformados, para nos manter no controle. É assim que a Matrix funciona, é assim que você percebe. Se você começar a observar, você vai notar que há uma influência, um impacto muito grande do noticiário, dos eventos que ocorrem no mundo. E tudo isso é gerado pela mídia. A mídia fica gerando isso 24 horas. E é só notícias de guerra, morte, assassinato. Fulano vai ser preso. É briga entre direita e esquerda. É guerra de sexo. É guerra de gênero. É guerra de raça. Tudo para nos dividir. O lema, né, da Matrix é separar para controlar. Ele divide a humanidade, colocando a humanidade uns contra os outros, para que fique mais fácil controlar. Porque aí a gente está distraído, não percebe que estamos lutando por uma bandeira, uma causa que não é nossa. E a lavagem cerebral é tão grande que as pessoas acreditam naquelas ideologias, que são ideologias que não são criadas de forma natural e que dá uma falsa ideia de que você está sendo libertado. É assim que funciona dentro das universidades. E muitos cursos, né, tem uma programação para que as pessoas pensem daquele jeito. Mas você tem que ter um pensamento crítico, pensar por si mesmo, estudar por si mesmo, ter uma mente de liberdade, uma mente que pensa e descobre a verdade por si mesmo. Porque a verdade e a realidade, para mim, é diferente para você, para quem está aqui assistindo, para qualquer pessoa, a realidade e a verdade é diferente, é de acordo com a nossa percepção, com a nossa capacidade de compreensão. Daí a importância de você entender que o tempo interage com a mente. Existe uma relação muito forte, uma conexão do tempo e a realidade. Existe uma relação do tempo e a nossa mente, né? Então, o passado não está lá atrás, o passado, o presente e o futuro, eles estão aqui coexistindo ao mesmo tempo. O passado, basta você lembrar de qualquer coisa, você acessa o passado através da sua memória. E muitas das vezes essas memórias são emocionais. Quer um exemplo? A pessoa passa muito tempo no relacionamento, que ela gosta muito daquela pessoa. E aquele relacionamento é extremamente importante e que traz muita alegria, muito conforto. E ela, de uma para outra, começa a sofrer porque aquele relacionamento já não está mais bom e tal. E aquilo acaba e gera um trauma, ou por um bullying, ou por uma situação. Aquela memória daquele relacionamento, ela vai ficar sempre sendo ativada quando você encontra uma possibilidade de relacionamento. Você vai sempre associar a lembrança daquilo que aconteceu no passado. Então, a prova maior é que o passado ele é acessado através dos arquivos de memória que estão na nossa mente. A nossa mente subconsciente grava essas memórias e são ativadas pelo emocional. Então, o emocional ele é a bateria, a energia que move a realidade. Então, aquilo que sentimos e vibramos com aquilo que pensamos é que vai moldar a nossa realidade. Então, isso é muito importante você entender isso, entender da relação que existe
entre o tempo e a nossa mente. Essa conexão, ela é fundamental para que você possa compreender. E a física quântica explica já como isso funciona, somente através dos físicos mais modernos, assim como o Greg Braden, que é um cientista, pesquisador, ele explica bastante sobre isso, o Van de Zieland, que é um cientista e pesquisador russo, o Pierre Garnier-Mallet, que é um cientista que tem prêmios, né, ganhou prêmios na academia pelos estudos sobre o desdobramento do tempo. Ele observou que todos os planetas, eles estão em forma física, estão também em forma energética. Quando eles fizeram vários cálculos e em laboratório eles usaram vários equipamentos, telescópios, e observaram que não era só matéria, existia uma matéria sensorial, uma matéria extrafísica, provando que todo que é físico, ele está desdobrado, principalmente aquilo que é vivo, o ser vivo. Então, os seres humanos, os animais, as plantas, estão tudo desdobrado. A gente está no eu físico e estamos no eu espiritual. Por isso, aquelas experiências de sonho, premonição, intuição, estão diretamente conectadas a tudo isso. Eu espero que esse conteúdo seja relevante e importante, que você possa tirar um aprendizado do que a gente falou. Se você quiser aprofundar esse conhecimento, você pesquise sobre esses cientistas que a gente citou aqui. Tá bom, meus amigos? Obrigado e valeu.